Capítulo 2 do livramento condicional. Pessoal, curte o vídeo, por favor. 710. O livramento condicional poderá ser concedido ao condenado à pena privativa da liberdade igual ou superior a 2 anos, desde que se verifiquem as condições seguintes: cumprimento de mais da metade da pena ou mais de 3/4 se reincidente o sentenciado, ausência ou cessação de periculosidade, bom comportamento durante a vida carcerária, aptidão para promover a própria subsistência mediante trabalho honesto, reparação do dano causado pela infração, salvo impossibilidade de fazê-lo. 711. As penas que correspondem às infrações diversas podem somar-se para efeito do livramento. 712. O livramento condicional poderá ser concedido mediante o requerimento do sentenciado, de seu cônjuge ou de parente em linha reta ou por proposta do diretor do estabelecimento penal ou por iniciativa do Conselho Penitenciário. 713. As condições de admissibilidade, conveniência e oportunidade da concessão do livramento serão verificadas pelo Conselho Penitenciário, a cujo parecer não ficará, entretanto, adstrito do juiz. 714. O diretor do estabelecimento penal remeterá ao Conselho Penitenciário minucioso relatório sobre o caráter do sentenciado, revelado pelos seus antecedentes e conduta na prisão, o procedimento do liberando na prisão, sua aplicação ao trabalho e seu trato com os companheiros e funcionários do estabelecimento, suas relações quer com a família, quer com estranhos, seu grau de instrução e aptidão profissional com a indicação do serviço em que haja sido empregado e da especialização anterior ou adquirida na prisão, sua situação financeira e seus propósitos quanto a seu futuro meio de vida, juntando o diretor, quando dada por pessoa idônea, promessa escrita de colocação do liberando com indicação do serviço e do salário. Parágrafo único. O relatório será, dentro do prazo de 15 dias, remetido ao Conselho com o prontuário do sentenciado e, na falta, o Conselho opinará livremente, comunicando à autoridade competente a omissão do diretor da prisão. 715. Se tiver sido imposta medida de segurança detentiva, o livramento não poderá ser concedido sem que se verifique, mediante exame das condições do sentenciado, a cessação da periculosidade. Parágrafo único. Consistindo a medida de segurança em internação em caso de custódia e tratamento, proceder-se-á a exame mental do sentenciado. 716. A petição ou a proposta de livramento será remetida ao juiz ou ao tribunal por ofício do presidente do Conselho Penitenciário, com a cópia do respectivo parecer e do relatório do diretor da prisão. Parágrafo 1º. Para emitir parecer, o Conselho poderá determinar diligências e requisitar os autos do processo. Parágrafo 2º. O juiz ou o tribunal mandará juntar a petição ou a proposta com o ofício ou documento que a acompanhar aos autos do processo e proferirá sua decisão previamente ouvido o Ministério Público. 717. Na ausência da condição prevista no artigo 710, inciso 1, o requerimento será liminarmente indeferido. 718. Deferido o pedido, o juiz, ao especificar as condições a que ficará subordinado o livramento, atenderá ao disposto no artigo 698, parágrafo 1º, 2º e 5º. Parágrafo 1º. Se for permitido ao liberado residir fora da jurisdição do juiz da execução, remeter-se-á a cópia da sentença do livramento à autoridade judiciária do lugar onde ele se houver transferido e à entidade de observação cautelar e proteção. Parágrafo 2º. O liberado será advertido da obrigação de apresentar-se imediatamente à autoridade judiciária e à entidade de observação cautelar e proteção. 719. O livramento ficará também subordinado à proteção de pagamento das custas do processo e da taxa penitenciária, salvo caso de insolvência comprovada. Parágrafo único. O juiz poderá fixar o prazo para o pagamento integral ou em prestações, tendo em consideração as condições econômicas ou profissionais do liberado. 720. A forma de pagamento da multa ainda não paga pelo liberando será determinada de acordo com o disposto no artigo 688. 721. Reformada a sentença denegatória do livramento, os autos baixarão ao juiz da primeira instância, a fim de que determine as condições que devam ser impostas ao liberando. 722. Concedido o livramento, será expedida carta de guia com a cópia integral da sentença em 2 vias, remetendo-se uma ao diretor do estabelecimento penal e outra ao presidente do Conselho Penitenciário.
723. A cerimônia do livramento condicional será realizada solenemente em dia marcado pela autoridade que deva presidi-la, observando-se o seguinte: a sentença será lida ao liberando na presença dos demais presos, salvo motivo relevante pelo presidente do Conselho Penitenciário ou pelo seu representante, junto ao estabelecimento penal ou na falta pela autoridade judiciária local. O diretor do estabelecimento penal chamará a atenção do liberando para as condições impostas na sentença de livramento. O preso declarará se aceita as condições. Parágrafo 1º. De tudo em livro próprio se lavrará termo subscrito por quem presidir a cerimônia ou pelo liberando ou alguém a seu rogo, se não souber ou não puder escrever. Parágrafo 2º. Desse termo se remeterá cópia ao juiz do processo. 724. Ao sair da prisão, o liberado ser-lhe-á entregue, além do saldo do pecúlio e do que lhe pertencer, uma caderneta que exibirá a autoridade judiciária ou administrativa sempre que lhe for exigido. Essa caderneta conterá a reprodução da ficha de identidade ou retrato do liberado, suas qualificações e sinais característicos, o texto impresso dos artigos do presente capítulo, as condições impostas ao liberado, a pena acessória a que esteja sujeito. Parágrafo 1º. Na falta de caderneta, será entregue ao liberado um salvo-conduto em que constem as condições do livramento e a pena acessória, podendo substituir-se a ficha de identidade ou o retrato do liberado pela descrição dos sinais que possam identificá-lo. Parágrafo 2º. Na caderneta e no salvo-conduto deve haver espaço para consignar o cumprimento das condições referidas no artigo 718. 725. A observação cautelar e proteção realizadas por Serviço Social Penitenciário, Patronato, Conselho de Comunidade ou entidades similares terá a finalidade de fazer observar o cumprimento da pena acessória, bem como das condições especificadas na sentença concessiva do benefício. Proteger o beneficiário, orientando-o na execução de suas obrigações e auxiliando-o na obtenção de atividade laborativa. Parágrafo único. As entidades encarregadas de observação cautelar e proteção do liberado apresentarão um relatório ao Conselho Penitenciário para efeito da representação previsto nos artigos 730 e 731. 726. Revogar-se-á o livramento condicional se o liberado vier, por crime ou contravenção, a ser condenado por sentença irrecorrível à pena privativa de liberdade. 727. Juiz pode, também, revogar o livramento se o liberado deixar de cumprir qualquer das obrigações constantes da sentença, de observar proibições inerentes à pena acessória, ou for irrecorrivelmente condenado por crime, a pena que não seja privativa da liberdade. Parágrafo único. Se o juiz não revogar o livramento, deverá advertir o liberado ou exacerbar as condições. 728. Se a revogação for motivada por infração penal anterior à vigência do livramento, computar-se-á no tempo da pena o período em que esteve solto ou liberado, sendo permitida para a concessão de novo livramento a soma do tempo das duas penas. 729. No caso de revogação por outro motivo, não se computará na pena o tempo em que esteve solto ou liberado e tampouco se considerará em relação à mesma pena novo livramento. 730. A revogação do livramento será decretada mediante representação do Conselho Penitenciário ou a requerimento do Ministério Público ou de ofício pelo juiz que, antes, ouvirá o liberado, podendo ordenar diligências e permitir a produção de prova no prazo de 5 dias. 731. O juiz de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação do Conselho Penitenciário, poderá modificar as condições ou normas de conduta especificadas na sentença, devendo a respectiva decisão ser lida ao liberado por uma das autoridades ou por um dos funcionários indicados no inciso 1 do artigo 723, observado o disposto nos incisos 2 e 3 e parágrafo 1º e 2º do mesmo artigo. 732. Praticado pelo liberado nova infração, o juiz ou tribunal poderá ordenar sua prisão, ouvido o Conselho Penitenciário, suspendendo o curso do livramento condicional, cuja revogação ficará, entretanto, dependendo da decisão final no novo processo. 733. O juiz de ofício a requerimento do interessado, do Ministério Público ou do Conselho Penitenciário julgará extinta a pena privativa de liberdade se expirar o prazo do livramento sem revogação ou na hipótese do artigo anterior se for liberado absolvido por sentença irrecorrível.